desse mal. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós leremos alguns versos da carta de Paulo a esta igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas, preste atenção, por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O texto está falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Até aqui. Nós vamos pular agora para o capítulo 2. Versículo 20. Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras do tipo: não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Capítulo 3, versículo 1, esse é o nosso versículo base de hoje. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, aquele que nós lemos no capítulo 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa, Deus, a todos nós nesse momento. Conforta os lares que estão em sofrimento no nosso país. Conforta, Deus, o coração dos médicos que estão cansados, sobrecarregados nesse momento, e toda a equipe, Deus, que trabalha no hospital. Deus, conforta as famílias enlutadas, traz ânimo, Deus, aos que estão desanimados, fortalece o que está caído, levanta. E nesse momento, Deus, por Tua graça, nos abençoa aqui neste lugar. E também, Deus, abençoa as pessoas que estão ouvindo, Deus, essa mensagem. Fala ao nosso coração, Deus, através da Tua palavra, que é viva e eficaz. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre santidade. Santidade. Quando nós pensamos em santidade, como acabamos de ler no capítulo 2, para muitas pessoas, santidade está baseada no não coma, não toque, não use, não fale. Eu não sei não. Sim. Não beba cerveja. Não fale palavrão, use roupa de crente, tenha bons modos, e assim você irá para o céu. Muitas pessoas foram educadas nesse sistema. Um sistema que prega que nós fazemos coisas,
e por isso nós merecemos de alguma maneira a graça de Deus. Um sistema que prega que nós podemos, através de atitudes humanas, convencer o coração de Deus a nos adotar como filhos. Um sistema que apregou que atitudes humanas e severidade para com o corpo, elas são sim a verdadeira religião. Muito obrigado. Vou tomar um golinho, gente. Muitas pessoas foram educadas por sistemas assim, extremamente rígidos, severos, mas esse não é o principal problema. O principal problema é que muitas pessoas do nosso país ouviram nos últimos anos que santidade tem a ver com não toque, não use, não manuseie, tudo isso que Paulo está combatendo no capítulo 2. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Paulo não está dizendo que essas coisas não são boas. Ele está dizendo que uma religião nesse formato não traz vida e não é boa. Para nós entendermos melhor o texto, nós precisamos olhar para o que ele aponta no capítulo 3, entendendo que a Bíblia, eu sempre digo isso, e é exaustivo falar isso, mas é importante. A Bíblia, ela não possuía no seu original capítulos, versículos. Então, procure dar sequência aos textos quando você faz o seu devocional em casa, para que você tenha um entendimento amplo. Após ter falado não coma, não toque, Paulo fala isso no sentido crítico, ele dá a resposta. Tá, então, o que é religião? O que é religiosidade? O que é santidade se não é parar de fazer coisas? O que é santidade se não é parar de fazer coisas? Se não é abandonar coisas? Paulo, ele deixa uma crítica final, ele diz, olha, essas coisas não conseguem refrear o impulso da carne. Não é parando de usar determinadas roupas que os impulsos da carne, de fato, vão ser refreados. Isso não vai consertar a tua vida. Deixa eu te explicar o que vai. Então ele diz, portanto, concluindo, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Primeiro, santidade é para quem ressuscitou com Cristo. Se não ressuscitou, não adianta pensar nesse passo. Segundo, ele diz, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Esse versículo, ele tem poder, dentro do contexto de Colossenses, de nos convencer a respeito do que é uma verdadeira santidade, uma verdadeira espiritualidade. Mas antes de nós entrarmos no versículo, vamos entender algumas coisas. Primeiro, gente, muitas pessoas sofrem muito, não é verdade? Se convertem, e eu fico imaginando agora em casa alguns ali enclausurados, né, praticamente uma quarentena, onde temos poucas opções, temos poucas coisas para fazer, muitas famílias optam por ficar em casa e os ânimos ficam aflorados. É quase um BBB, para quem acompanha, os crentes piram com o BBB, né? É quase um BBB da vida real para todo mundo, é a galera toda em casa, é um xingando o outro, um brigando com isso. Gente, eu já vi essa história aí, já ouvi algumas vezes nesse período de quarentena. Não é à toa que nós temos um índice de que nunca tantos casais ou se separaram de vez, ou se reataram de vez. Né? Então, a pandemia, ela está fazendo isso, ela está aflorando, mas isso é uma característica humana. Uma vez que a gente convive, uma vez que nós vivemos próximos uns dos outros, nós começamos a perceber as falhas dos outros e começamos a ficar cansados com essas falhas. E nós começamos a criticar essas falhas. O problema é que o outro também vê as nossas falhas e critica as nossas falhas. Aí vira um, critica o outro, isso e aquilo, e aí às vezes o negócio fica feio. Basta uma pessoa conviver com você intensamente que ela verá em você muitas falhas de conduta, de caráter. É ou não é verdade? Verdade.
Isso é um fato da nossa vida, porque nós somos reflexo, nós refletimos em nós uma natureza caída. Em Adão, a humanidade caiu, pecou, e o pecado nos atingiu ao ponto de detonar como uma bomba toda a tua moral, de detonar como uma bomba toda a tua capacidade de se conter. Por isso que, por mais contida que a pessoa é, volta e meia, ela vai dar uma pisada na bola. Colossenses, essa carta que nós temos na mão, explicando agora, primeiro a natureza humana foi explicada, nós somos terríveis. Colossenses era uma igreja jovem, a igreja da cidade de Colossas. Nós falamos Colossos, mas é errado isso. Porque o nome da cidade no grego era Colossai, olha só que bonito. E aí, se traduzisse correto, é ficar Colossas. A igreja de Colossas, ela ficava pertinho, para você ter uma ideia, muito próximo ali de Laodiceia. 15 quilômetros, tipo Patimbó, um negócio assim. Muito próximo. E essas cidades estavam todas próximas. Éfeso, Pérgamo, Esmirna, uma próxima da outra, na chamada Ásia Menor. Meu Deus do céu, pastor, decifra esse negócio. Explica para mim o que é Ásia Menor, não estou entendendo bolhufa nenhuma. Meu filho, minha filha, estou falando da Turquia. Ah, agora você entendeu. Para alguns só que não, né? Fica do outro lado lá do globo. Lá. Você vai indo para o lado de lá que uma hora você acha no mapa. Tá? Mas fica na atual Turquia. Essa cidade de Colossas foi uma cidade já muito importante. E aqui ela já estava perdendo um pouquinho a sua importância. Ela era uma rota comercial muito importante, mas que, com o passar do tempo, outras opções ficaram melhores do que ela, e ela foi perdendo aí a sua imponência. Mas, aparentemente, diz a tradição, o que nós temos convicção é que um homem chamado Epáfras, ele se converteu. Há quem diga, isso é a tradição que diz, não a Bíblia, que pode ter sido em Éfeso. Epáfras se converte em Éfeso, vamos assim pressupor, através das pregações extensivas de Paulo naquela cidade. Paulo nunca foi para Colossas. Epáfras se converte em Éfeso, e então Epáfras, convertido genuinamente, chega em Colossas e prega o Evangelho. Pensa num cara crente. Prega o Evangelho, as pessoas se convertem, a igreja cresce. Só que havia uma cultura em Colossas, que era uma cultura helenística. Meu Deus, explica isso. Uma cultura grega. E os gregos, eles eram muito voltados à aparência, à estética. E aqui o platonismo imperava. Meu Deus, explica isso. Calma aí, calma, não fique irritado, calma aí. Olha lá para as esculturas gregas que você vai ver os caras tudo bonitão assim. Ó. Os gregos, gente, o negócio é estética. O que aparenta não é o interior, é para fora. Se para fora está tudo bem, para dentro não importa, para dentro do coração. O negócio é exterior. O grego tinha isso. Tinha essa visão mais, como é que eu posso te dizer? A visão talvez vazia da vida nesse sentido, que para eles o que estética é a palavra. O grego valorizava muito a questão estética. Colossas, ela é uma cidade que valoriza isso, a estética, que se preocupa com as aparências. Nada igual a Pomerode, difícil, não é muito parecido. E essa cidade que tem essa preocupação, que tem essa cultura, que tem essas influências, ela começa a se converter. As pessoas vão se convertendo, aceitam Jesus, o Epáfras pregando, você já sabe quem é agora. A igreja se forma. A igreja de Colossas cresce. Essa igreja, queridos, ela começa a apresentar alguns probleminhas. As pessoas começaram a deturpar o evangelho e elas começaram a pregar entre elas, as pessoas. Elas foram se nutrindo mutuamente de que bastava você não tocar, não pegar, não vestir, bastava esse tipo de qualidades que então isso e você é um crente. Qualidades meramente estéticas. Então, nós podemos fazer uma ponte de Colossas com
as nossas igrejas, de modo geral, no Brasil, na última década. Igrejas que praticamente valorizam a estética. Por exemplo, eu não posso vestir isso, o que os irmãos da igreja vão falar? Mas se vai lá para uma praia mais distante, longínqua, Fernando Noronha, aí pode vestir o que quiser, porque ninguém vai ver, está tudo tranquilo. Comer num restaurante da igreja, meu Deus, não posso beber isso, não posso comer aquilo, ai meu Deus do céu. Mas se vai para outra cidade, lá em outro lugar, o que vale é a estética. Coração não importa nada. Se vai lá para outra cidade, aí pode, não vou escandalizar ninguém. Esse era o pensamento do povo aqui de Colossos, dos colossenses, esse era o pensamento deles. Você pode entender isso lendo os capítulos, vendo o contexto, até dando um Google que você vai ver que eu não estou te enrolando ou querendo forçar o texto. Era um pensamento meramente estético. Qual o problema que levou Epáfras a ficar preocupado com a igreja? Existia um problema. Para os irmãos, santidade era estética, e para os irmãos da igreja, santidade era algo que eu mesmo posso produzir na minha vida. Santidade era estética, eu posso produzir na minha vida, isso parte de mim, e basta eu viver assim, então Deus me aceita, com base no que eu faço. E aí eu queria te dizer, a respeito do último ponto, querido irmão, querida irmã, a única coisa que o ser humano pode fazer na terra, querendo mover os céus, é macumba. Você entende isso? Porque Deus é soberano. Tudo parte de Deus para nós. Meu Deus, que tristeza isso. Isso é verdade. Você quer ouvir mentira? Eu prego. Não prego mentira. Isso é, não vou pregar, não. Mas você quer ouvir mentira, vai para outro lugar. O que acontece é que Deus é soberano. Vamos fazer os pontos o contrário. O povo entendia que eu vivendo de determinado jeito aqui, estou tipo um caranguejo aqui, ó. Eu vivendo de determinado jeito aqui, isso vai fazer com que Deus me aceite. Esse é um pensamento que vem lá de trás, que no português aqui é macumba, mas que lá atrás era, precisamos fazer algo aqui para os deuses nos aceitar. Aquilo que o homem poderia fazer para Deus aceitar, ele não fez, porque jamais poderia fazer, por isso que Cristo fez, morrendo na cruz do Calvário. Não existe santidade humana que possa mover o coração de Deus, ao ponto de Deus falar, eu te aceito, porque você deixou de fazer algumas coisas, agora sim, vem para perto de mim. Mas nós fomos doutrinados com isso. O povo de Colossos também foi doutrinado com isso, e nada tirava isso da cabeça deles. O Epáfras, talvez assim como eu, pregava, e nada adiantava, até que ele decidiu fazer uma coisa. O Epáfras viajou para Roma. Paulo estava preso, e ele foi visitar Paulo na prisão. Visitando Paulo na prisão, Paulo então, vou te ajudar, meu filho, calma. Já um senhor senil, né? Escreveu a carta aos Colossenses e falou, Epáfras, dá isso aqui lá para o povo lá, eles vão entender. Se entenderam ou não, a gente não sabe. O fato é que a carta para aquele povo está nas nossas mãos. A carta para aquele povo religioso, que é o adjetivo que Paulo usa. Vamos ler o versículo 23 do capítulo 2, olha lá. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria. E não é verdade quando nós falamos assim, fulano, agora que você se converteu, é muito importante você começar a usar calça jeans, porque ela não marca tanto o corpo, é um tecido mais grosso, Deus vai se agradar de você. Isso tudo tem aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, uma religiosidade pretensa. Mas Paulo fala, isso é uma falsa humildade e severidade para com o corpo, e não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Primeira coisa que Paulo já dá nos dedos do povo é, sabe esse jeito de vocês pensar? Isso é falsa humildade.
severidade com o corpo, e na situação da carne de vocês não vai mudar em nada. Falei de manhã, repito agora à noite, para parar de beber não precisa se converter. Para muitas pessoas, o Alcoólicos Anônimos funciona. Isso não é um milagre do Senhor. Remédio ajuda. Ir no médico ajuda, procurar terapeuta ajuda. Se converter ajuda, claro. Ter o coração transformado ajuda, claro. Mas muitas pessoas pararam de beber sem ser crente, não é verdade? Para parar de fumar, não precisa se converter. Para parar de ser sem vergonha, não precisa se converter. Tem muita gente que vai amadurecendo com a vida. É ou não é verdade? A pessoa ela vai amadurecendo com a vida e ela percebe que, puxa vida, acho que um comportamento mais decente vai ser uma boa. Estou mais madura agora. Basta você ver as antigas mulheres que apareciam na televisão, em programas estranhos, tipo do Gugu e etc., né? Gente, eu não vi aquele troço, olha a idade que eu tenho, você vai ver que não bate. Mas você vê como é que elas se vestem hoje, é do mesmo jeito? Lógico que não. As pessoas amadurecem, elas mudam com o tempo. Algumas não, que pena. Mas existem coisas, que é o que Paulo vai trabalhar, que não adianta você tentar fazer de dentro para fora, se do alto não vier. Existem coisas que devem começar lá no alto e vir até você. Mas antes de nós entendermos isso, vamos mais uma vez ver, portanto, vocês ressuscitaram, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Aí você lê, as coisas que são do alto, tá, beleza. Então, se santidade não é não deixe, não toque, não vista, o que que é? Primeira coisa, procure as coisas que são do alto. O que que é do alto? Do alto, meu irmão, não é olhar para as estrelas, para o sol, para as constelações e ficar procurando, achar nas constelações alguma coisa. Não é isso. Procurar as coisas que são do alto é aquilo que do alto veio para a terra, é aquilo que do alto veio para nós. E aí nós temos que entender que existe um princípio de interpretação nas cartas paulinas. Elas se interpretam entre elas, principalmente as cartas da prisão, que Paulo escreveu preso em Roma. Essas cartas circulares, elas não ficaram presas numa igreja só. As igrejas trocavam as cartas entre elas, porque, como falei, elas eram pertinhas uma da outra. Entendem isso? Quando chegava uma carta do Paulo, elas trocavam entre elas os escritos. E elas se completavam. Por isso que você não pode pegar um texto isolado, coisas do alto, Efésios capítulo 1, a carta aos Efésios, pertinho, vai dizer que, olha, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. E aqui, Paulo, que nós devemos olhar para o alto, a ideia é a mesma. Em Efésios, ele explica melhor isso, e ele vai dizer, olha, eu estou falando da sua salvação, da sua justificação, da sua adoção, da sua eleição, da sua santificação, tudo isso vem do alto. Não é algo terreno, onde um aconselhando o outro vai resolver. Isso vem do alto. Santidade verdadeira vem do alto. Olha para o alto, porque humanamente a gente não produz. Humanamente não adianta você se esforçar, você não vai ser santo se você tentar na força do braço ao ponto de agradar o coração do Senhor. Você tem que ter humildade de ir sim de joelhos à terra, mas de olhar para o alto e falar, Deus, com a tua graça, me faça entender salvação, justificação, eleição, adoção, santificação. Paulo fala, olha para o alto. E aí ele dá uma deixa, vírgula, né? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Às vezes as palavras passam batidas. Cristo está assentado, essa palavra assentado. Eu vou te explicar, ela tem um significado difícil, presta atenção. Significa tomar assento. Significa tomar assento. Pegou?
Difícil, né? Assentado, tomar assento. Cristo tomou o assento ao lado de Deus. Cristo tomou o assento ao lado de Deus. O que isso quer dizer? É importante nós entendermos que no ato criativo de Deus, nós lemos que Deus no primeiro dia, até o sexto dia, Deus criou os céus e vamos lá, terra, né? Ele fez tudo, viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Então, no sétimo dia, Deus descansou. No sétimo dia, Deus descansou, Deus se assentou. Não quer dizer que ele parou de trabalhar, como o próprio Jesus falou. Quer dizer que o ato criativo cessou, porque tudo é perfeito. Então, Deus descansou, ele se assentou. No Novo Testamento nós vemos Jesus na cruz do Calvário, dizendo em suas últimas palavras, no grego tetelestai, está consumado, tudo está feito, tudo. A obra de salvação está feita, está consumado. E aqui nós estamos lendo que agora ele se assentou à direita de Deus. E ele mesmo disse que iria subir e ia se assentar à destra de Deus o Pai. O que Jesus está falando? Está consumado, eu estou assentado, não é que eu não faço nada. A minha atitude declara para vocês aí na terra que tudo está feito. Toda obra de salvação está feita. E isso é pessoal. Você, na sua individualidade, precisa olhar para o alto, quando for buscar santidade, e falar, Deus, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Calma! Não é parando de fazer isso, parando de fazer aquilo, que você vai mudar o teu coração corrompido. Mas é olhando para o alto e pedindo, Cristo, meu Senhor, me ajuda. E aí ele vai dizer, meu filho, está consumado, calma, eu vou te ajudar. Recebe de mim. Quando nós lemos, está consumada a obra de salvação, isso diz tanto na questão da terra, das eras, dos anos, a igreja que foi salva, quanto diz a respeito da sua vida que foi alcançada. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nenhuma das ovelhas que são dele, ele perde. A obra é dele. E Cristo não falha. A sua vida foi comprada por ele por alto preço, o preço de sangue que ele verteu na cruz, por amor a você. E esse preço que ele pagou, ele mesmo diz, meu filho, agora você, minha filha, também me pertence, você é minha propriedade exclusiva. Eu te comprei. Teu nome está escrito na palma da minha mão, vê o furo aqui, ó. Você precisa ver para crer. Olha para cima e olha, está consumado. Tudo vem de Cristo. Por que nós lemos o capítulo 1? Para combater essa heresia comportamental na igreja de Colossas, Paulo, ele inicia escrevendo sobre a supremacia de Cristo. Na Bíblia de alguns tem esse título lá em cima. Ele é a imagem do Deus invisível, e aí vai dando uma descrição linda a respeito de quem é o nosso Senhor. Paulo começa dizendo, se você quer entender santidade e comportamento, então vamos entender, tudo começa em Jesus. Porque tudo também termina em Jesus. Porque dele, por ele e por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo. Santidade é muito mais profundo. Espiritualidade é muito mais profundo do que você simplesmente deixar de assistir determinado programa de televisão. E eu não estou dizendo que você não deve fazer essas coisas, eu estou dizendo que é mais profundo do que isso. Para muita coisa na carne nós conseguimos, e isso não deve produzir em nós tipo de orgulho, uma soberba religiosa. Olhem para nós, os crentes. Versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então também vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, olhando para o alto, começando no alto, façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Mas, olha no versículo 8. Na primeira coisa, Paulo fala, a partir de Cristo, o que vocês já fazem, continua fazendo. Ele fala, não tem problema em você deixar de fazer coisas. Você está certo nisso. Mas tem que começar em Cristo. Se começar em você, já começou errado. Mas no versículo 8, ele aumenta a lista deles. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros. E se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo está falando aqui, olha, existem coisas um pouco mais difíceis do que não ver um programa de televisão, do que usar determinado tipo de roupa. Existem coisas mais complexas que essa. Por exemplo, não minta. Não fale mal. Agora ele não está falando do que é externo, ele está falando de coisas que vêm de dentro para fora. Quantas vezes nós percebemos que existem pessoas que se convertem a uma religião e até a fé evangélica, e quando você olha a estética da pessoa, você vê, é um santo, e aí passa um tempo e você talvez vê que houve um escândalo gigante, roubou um monte de dinheiro e fez a montoeira de coisa. Isso, gente, no nosso meio religioso, infelizmente, isso é comum, porque você ter uma estética é fácil. Espiritualidade verdadeira não é na estética, é do coração. Mas isso aqui não sou eu que produzo, isso eu tenho que olhar para o alto e receber de Cristo, através da sua palavra. E aí ele cita um probleminha que eles tinham. Porque como a cidade, ela tinha uma boa porcentagem de gregos, havia outros povos, os bárbaros. Bárbaro era todo mundo que não falava grego. Não fala grego é bárbaro, tá? Os bárbaros, os citas que ficavam lá no norte, lá do Mar Negro, esse povo tudo, eles eram, como é que eu posso dizer, menosprezados na cidade. Esse povo era menosprezado na cidade. E aí Paulo tem que falar, olha, nessa nova vida não tem diferença entre grego e judeu, que o judeu da igreja se achava superior, já nasceu crente. Entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita, escravo e livre, Cristo é tudo, está em todos. Vocês têm que entender, e aí Paulo coloca o dedo na feridinha deles, e eu não sei qual é a sua ferida. E eu não estou falando uma ferida meramente de atitude, de ação, mas moral, não comportamental, moral. Paulo começa a cutucar na ferida deles. Vocês acham que são santos? Olha isso aqui. E bota o dedinho lá e dá uma apertada. Mas espera aí que tem mais coisa. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, olha só, no versículo 12, revistam-se, e aí, para isso aqui, só crente, viu? Isso aqui, só crente que olha para o alto. Revistam-se, ou seja, eu tenho que me vestir daquilo que vem do alto. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Para isso aqui, meu irmão, lá no fundo, de fato, só se o autor e criador da tua vida estiver trabalhando lá dentro e te reconstruindo,
Porque a roupa é fácil de mudar. Agora, você começar a ter paciência com quem você não gosta, isso é difícil. Deixar de tomar uma coisa ou outra, para uns pode ser difícil, mas para outros é fácil. Agora, você começar a ter profunda compaixão por aquele parente, às vezes até o pai e a mãe, que te fez mal por muito tempo, e ter compaixão por essa pessoa, isso é difícil. Você começar a ser manso em casa, como um cordeiro manso, dentro de casa. Exalar mansidão e paciência, domínio próprio. Esse aqui, gente, é mais um relato dos frutos do Espírito, que nada mais são do que um reflexo da vida de Jesus. Paulo está dizendo, você acha que deixando de fazer isso ou aquilo, tu vai ter alguma coisa do alto? Não vai. Olha para o alto, se revista do que vem do alto, e busque do alto viver como Jesus viveu. Ser como Jesus é. Esse é o teu objetivo, esse é o teu alvo, não é viver uma espiritualidade, uma santidade estética para os outros, mas é buscar viver como Cristo. Meu Deus, que audácia, que pretensão! Isso que significa ser cristão, é ser um pequeno Cristo, um reflexo de Cristo, alguém que exala Cristo. As pessoas precisam ver Jesus em você e não vocabulário de crente em você. As pessoas precisam ver o amor de Jesus na tua vida e não roupa de crente. As pessoas, elas precisam ver Jesus em você. Isso não somos nós quem produzimos. Porque eu, por minhas forças, e você, pelas suas, é impossível que a gente seja como Jesus foi. É impossível. Porque Jesus foi santo, Jesus foi perfeito em tudo. É impossível. Mas é possível você ser transformado de glória em glória, à medida que você, de joelhos, busca o que é do alto e fala, Senhor, me reveste, me capacita, Deus, com a tua bondade, com a tua mansidão. E aí eu queria te contar uma coisa. Quando mansidão habita no teu coração, bondade habita no teu coração, domínio próprio habita no teu coração, lá dentro, tudo que vem para fora é consequência de quem você é. Santidade não é o que você faz, é quem você é. Ou você está buscando ser santo através de Jesus, ou você não está buscando ser santo, porque buscar ser santo, buscar espiritualidade através de atitudes humanas para tentar convencer Deus que você é legal, isso não é legal. Uma igreja inteira foi por esse caminho e foi exortada. Se dentro do teu coração você reflete a imagem de Jesus, tenha convicção que as suas atitudes, pouco a pouco, as suas atitudes afora, elas vão sendo governadas por esse Espírito que habita dentro de você. As nossas atitudes são reflexo daquilo que Cristo faz dentro de nós. É lá dentro. Porque se é simplesmente fora e não é dentro, isso tem um nome e não é santidade, é hipocrisia. Se é só fora e não é lá dentro, é hipocrisia. Santidade começa aqui, mas para começar aqui, só se vir do alto. E aí vem os versículos. Vamos lá para o versículo 13 para entender o versículo 15. Já estamos indo para o final. Suportem-se uns aos outros, olha que fácil isso. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, muito fácil isso. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Grava isso, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Já lemos isso no Pai Nosso, não é verdade? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Há um versículo que está aqui e que passa batido e a gente interpreta errado. Que a paz de Cristo seja o juiz em teu coração. Nós usamos esse versículo para tomada de decisão, não é verdade? Você está em paz, meu irmão. Se você está em paz, vai. Que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Está fora de contexto.
Esse contexto aqui é para perdão. Perdão. Ah, tu não quer perdoar o outro? Que a paz que vem de Jesus seja o árbitro, o juiz do teu coração, já que você não quer perdoar. Ou seja, tu vai ter que perdoar. Por isso que vai continuando, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Relacionamento, como membros de um só corpo. Havia guerra na igreja por causa desse lance de conduta. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem aqui no versículo 16, ele vai dizer como é que nós nos revestimos de Cristo. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É vivendo dessa maneira que nós buscamos o que é do alto. Não é prestando um culto, mas é vivendo um culto diário. E não um cultinho de casa, é um culto diário. É uma vida de culto. Uma vida no altar de Deus buscando o que é do alto. O desejo do meu coração é que você seja santo. Mas que você, assim como eu, que nós venhamos a obedecer aquilo que o próprio Deus falou: sede santos como eu sou santo. O nosso padrão é Deus, é Jesus. Que você busque santidade, mas não uma santidade vazia, hipócrita, em atitudes que não refletem o coração. Que você busque santidade de joelhos, buscando o que é do alto, vivendo uma vida de culto no altar de Deus, buscando viver uma vida que agrada a Deus, sim, mas sendo revestido do alto, de amor, de mansidão, de compaixão, tendo o interior transformado. Que você busque viver santidade de dentro para fora. Que as suas atitudes sejam o reflexo natural de quem você é. Não viva como quem vive para agradar os outros por estética. Não vive como quem vive preocupado com os outros. Viva como quem vive preocupado em agradar a Deus e a buscar o que é do alto. E aquilo que é do alto, que penetre isso no teu coração e produza frutos, muitos frutos, ao ponto de contagiar as pessoas à sua volta. Porque uma pessoa mansa, ela contamina o ambiente, não é verdade? Uma pessoa pacífica, ela contamina o ambiente. Não é só a ruindade que contamina, não. Jesus, por onde passou, contaminou tudo, tanto que incomodou o povo ao ponto de matarem ele. Uma pessoa pura contamina o ambiente. Que pouco a pouco você se olhe no espelho e seja capaz de falar assim: Jesus, eu já não reconheço mais quem eu sou, não. Porque não são as minhas atitudes que estão mudando, sou eu, a minha vida, a minha pessoa, o meu ser. O Senhor está transformando a minha vida. Eu não sei se você já se sente como alguém que está. Ninguém vai terminar esse processo perfeito aqui na terra, não. Mas é um processo que nós começamos aqui, desenvolvemos. E nós fazemos isso para a glória de Deus. Mas eu não sei quem aqui já tem vivido um processo de santificação verdadeiro. Eu não sei quem em casa está vivendo um processo de santificação verdadeiro, que parte de dentro para fora. E que vem do alto para dentro. Eu não sei. Talvez já faz tempo que você está preso numa santificação, numa santidade, numa religiosidade externa, que não produz frutos, a não ser machucar o teu próprio coração. É uma santidade pesada, vazia, que não leva a vida para dentro de casa, que leva estresse e morte. Se o Senhor Jesus nessa noite toca no teu coração, se posicione diante dele e peça a ele: Jesus, trabalha na minha vida.
Trabalha, Jesus, primeiro no meu ser, porque eu entendo que as minhas atitudes são reflexo de quem eu sou. Então trabalha primeiro em quem eu sou. E que você não tenha medo de apresentar a Jesus cada uma das suas falhas. Cada uma delas. Mas aquelas falhas que são a raizinha da árvore, sabe? Que essa árvore, depois nas atitudes, ela dá fruto. Talvez muita coisa que você faz porque não tem domínio próprio. Talvez muitas coisas que você faz porque não é manso. Porque não ama. Peça ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Deus. E como é bom, Senhor, olharmos para ela, sem forçar o texto, mas respeitando, Deus, a Escritura. Nós conseguimos ver que lá atrás o Senhor já deixou um modelo para nós, de exortação para os nossos dias, para uma igreja que procurava viver de maneira hipócrita. Toca, Deus, no nosso coração, e que essa carta, Deus, de Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo sob a Tua inspiração, que essa carta, ela transforme as nossas vidas, de dentro para fora, e do alto para baixo, porque toda santidade vem de Ti, todo dom perfeito, Deus, vem de Ti. Eu sei que é duro, Senhor, falar, mas em nós não há bondade alguma. Em nós, Deus, não há querer algum. É o Senhor quem produz tanto querer quanto realizar. Em nós, Deus, não há nada que possa Te agradar, mas coube ao Senhor ver em nós, Deus, ver em nós, Deus, alvos do Teu amor e da Tua graça. O Senhor veio, morreu por nós, e hoje nos salva, nos justifica diante de Deus, e nos santifica à medida que nós caminhamos, vivendo uma vida em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Que a Tua palavra, Deus, em nós produza frutos. E que esses frutos não sejam frutos de hipocrisia, mas frutos da verdade. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma última canção. Você que está em casa, não desliga não. Adore o Senhor. Se coloque de pé. Nessa canção nós podemos adorar o Senhor também através do nosso dízimo, da nossa oferta, entendendo que tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Não é 10% que pertence ao Senhor. Se você crer dessa maneira, você está errado. 100% do que temos e do que somos tem que pertencer a Deus. E o bom é que Deus permite que você desfrute. Deus te dá o prazer de ser um mordomo das riquezas que são dele. O teu trabalho é dele, o teu sustento é dele, a natureza é dele, a criação é dele. Então, adorar o Senhor através dos nossos bens é simplesmente ser agradecido, é simplesmente reconhecer que tudo que temos vem do Senhor.